Como está previsto, iríamos hoje à tarde ter bastantes eventos, em concreto 3, sobre os desafios para o sistema de saúde. Iríamos ter primeiro uma visão sobre o mundo empresarial da saúde, depois presente e futuro do SNS e depois as grandes linhas estratégicas para a saúde em Portugal. Bem, tudo, agradecer a vossa presença, agradeço a presença aqui dos intervenientes. Eu não resisto a começar com uma certa piada. Há um programa do Observador que é Eu não sou advogado. Se lembra-se dessa pergunta, não é? E é um programa sobre justiça, mas a prova é Eu não sou advogado. Nós vamos falar sobre saúde e, pelo que eu percebi, nenhum de nós aqui é médico neste painel e, portanto, vamos ver como é que isto corre. A nossa parte, vamos falar sobretudo, é sobre o que está nos negócios e a parte empresarial, e por isso vamos falar sobre isso. E eu começo reportando atrás a minha vida anterior de jornalista, como o professor Fonseca Pires explicou. Se nós vimos as notícias de hoje em dia, a sensação com que ficamos, ou a percepção com que ficamos, é que estamos no setor da saúde em crise. Vários grupos, com greves, protestos, queixas de que não há recursos, queixas de que não há recursos financeiros, listas de espera. Aliás, é um dos temas da campanha eleitoral sobre o qual nós não vamos falar, portanto fica já o disclaimer feito, não vamos politizar este debate, não é esse o objetivo, mas e estão aqui pessoas que representam diferentes stakeholders ou diferentes classes, se quisermos, deste setor da saúde, e a primeira pergunta que eu vos fazia é, no vosso ponto de vista e da vossa análise, este é um setor em crise, sim ou não? Ou é uma percepção enviesada da realidade? Filipe, começa aqui pela minha esquerda e começa pelas senhoras. Olá, muito boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E é de facto um obrigado ao professor Fonseca Pires pelo convite para estar aqui presente, e é de facto um prazer ver esta sala cheia e partilhar aqui este debate tão pertinente, eu diria que sempre, em qualquer altura, mas na altura em que estamos no nosso país ainda mais. Pergunta se o setor está em crise, quer dizer, e eu acho que basta ler os jornais, digamos, o setor está constantemente nas páginas dos jornais, seja por crises, seja por greves, seja por reivindicações, seja por insatisfações, e portanto por aí poderíamos definir que está em crise. Agora, acima de tudo, eu acho que é um sistema sob tensão, mas também acho que é um sistema que vai continuar sob tensão, ou seja, acho que por definição o setor de saúde é um setor que, seja pela maior esperança de vida da população ocidental, seja da população, ou seja pela demografia, seja pela própria maior literacia, maior educação da sociedade, a sociedade hoje em dia tem muito mais expectativas de acesso a cuidados de saúde do que tinha, já não vou dizer há uns anos atrás, mas pelo menos há umas décadas. Portanto, seja pela maior expectativa de direitos ou de possibilidades de cuidados de saúde, seja, por outro lado, pela maior longevidade, acho que, por definição, é um sistema com cada vez maior procura, mais pessoas mais conhecedoras também do que podem exigir do sistema e naturalmente os recursos são limitados, estamos numa business school, isto é a primeira lição de economia, que os recursos por definição são limitados e portanto há que fazer escolhas e acima de tudo há que ter, e é isso que eu acho que falta, é o sistema de saúde tem um propósito e o propósito de facto é, perante os recursos disponíveis, dar saúde à população e trabalhar nesse sentido, seja que haja maior acesso a quem precisa de curar, seja trabalhar na prevenção. Agora, por definição, nunca vamos conseguir dar tudo a todos e sempre antes do tempo, ou seja, eu acho que vai haver sempre esta tensão no sistema dos recursos limitados e de que forma é que podemos amplificar o acesso seja aos cuidados, seja aos tratamentos, seja a própria prevenção. Agora, o que eu acho que falta é, acima de tudo, é um alinhamento entre os vários agentes, sendo que, e acho que os últimos anos mostraram-nos isso, a saúde é o nosso bem maior e, portanto, sem saúde não há economia, sem saúde não há vida, quer dizer, é o nosso bem maior e portanto, querendo toda a população ter acesso aos melhores cuidados de saúde, acho que é um sistema que precisa de muito boa gestão, de muito boa organização, muita liderança,
porque para haver gestão tem que haver liderança e tem que e também de comunicação. Não estou a dizer comunicação porque é que uns têm e outros não, mas acima de tudo de comunicação para que todos possam ter os melhores cuidados, mais atempados e com maior acesso à saúde. Claramente, as instituições de saúde têm que ter uma forte componente de gestão e organização, liderança e prioridades. Acima de tudo, eu acho que o que falta é definir estas prioridades, comunicá-las, em primeiro lugar, dentro das instituições. Agora, fala-se muito se temos um Sistema Nacional de Saúde ou um Serviço Nacional de Saúde, não estou a entrar por aí do ponto de vista ideológico, mas claramente para um sistema sob tensão, porque a oferta será sempre aquém da procura, claramente tem que se articular e quanto menos desperdício houver no sistema, maior eficiência vai haver, melhor resposta se poderá dar. Agora, há uma visão que eu acho que claramente que se pode melhorar bastante, é centrarmos os serviços de saúde no seu propósito, e o propósito é servir os doentes, servir a população, esse é o propósito, e com esse propósito, alinhar profissionais de saúde, alinhar fornecedores, alinhar o ecossistema, digamos assim, de todos os serviços profissionais, investigação à volta da saúde, claramente, e é aqui que eu acho que é a oportunidade para por explorar, a saúde enquanto economia, há um setor económico que está aliado ao setor de saúde, que é um setor económico que pode dar muito ao país, que pode contribuir bastante. Estamos a falar de um setor altamente diferenciado, não só dos profissionais, que vão muito além dos médicos, como acabamos aqui de mencionar, mas, ou seja, não só os profissionais são profissionais altamente qualificados, como é uma área de alto input tecnológico e de alto input de valor acrescentado e, portanto, a nossa contribuição, nossa como setor de saúde, contribuição para o PIB é muito maior do que a soma do volume de faturação, digamos assim, das empresas que atingem neste setor, porque tem externalidades altamente positivas e com um impacto real na vida das pessoas. E, portanto, acho que é aqui um setor que há uma enorme oportunidade em Portugal, pensando no que nos falta, eu acho que há uma enorme oportunidade para captar valor económico para o país, com a consequência maravilhosa que é maior saúde para a população. Obrigado, Filipe. Pedro, a mesma pergunta, sendo que alguém que está com as mãos na massa todos os dias a hospitais, não é? É verdade. Bom, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui, professor Fonseca Pires. Muito obrigado, é um gosto revê-lo, um gosto rever um conjunto de amigos, um conjunto de ex-professores e estar aqui na vossa casa. Relativamente à pergunta que me faz, eu, na realidade, como perceberam, trabalhei muitos anos no setor público da saúde, a gerir hospitais públicos e também passei pela ARS e, portanto, consigo ter uma visão agora mais afastada naturalmente sobre a realidade atual, mas acho que consigo ter uma visão global do sistema e aquilo que vejo naturalmente é um sistema com um conjunto de inquietudes e com um conjunto de fragilidades que nos entra todos os dias pela porta de dentro através dos meios de comunicação social. No meu tempo, quando eu estava a gerir, por exemplo, ali São Sebastião, estava a ver o Miguel, quer dizer, ou a Figueira da Foz, haver uma falha de urgência seria uma coisa quase impensável. Havia um conjunto de compromissos dos médicos, dos diretores de serviço, dos restantes profissionais, que só, eu não me lembro de ter vivido isso, mas imagino que só em dos últimos casos é que, na realidade, isso poderia acontecer. Hoje, como sociedade, já começamos a aceitar isso como normalidade, tanto que eu acho que elas continuam a existir e a comunicação social já nem ocupa tempo de notícia com isso, porque acaba por já ver isso com alguma naturalidade, o que de facto é uma pena para todos nós e é um risco, naturalmente, para a nossa sociedade e coesão social. Mas eu diria, o SNS na realidade tem evoluído muito, vai fazer 45 anos, como nós sabemos, mas as pessoas e a sociedade têm evoluído mais rápido do que aquilo que é a organização do SNS. Portanto, a população é diferente, tem mais literacia, é mais formada, quer escolher, valoriza coisas que não valorizava há 40 anos, há 20 anos atrás. Os profissionais também, eles próprios, foram envelhecendo e não tivemos a capacidade para renovar as nossas equipas hospitalares, os cuidados primários, etc., na medida que as necessidades em saúde aumentam, a procura aumenta e a população vai envelhecendo, e as próprias novas gerações de profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, também têm um conjunto de expectativas sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua profissão e sobre a sua vida familiar e social, diferente daquelas que, quando eu comecei a trabalhar há 20 e tal anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 15 anos atrás,
eu diria que seriam diferentes. Eu não estou a dizer que são piores ou melhores, porque provavelmente eles até estão mais certos do que aquilo que estaríamos há 20 anos ou há 30 anos atrás sobre a nossa relação com o trabalho. Mas a verdade é que as expectativas são diferentes. E eu acho que o modelo de organização não tem aquilo que é a evolução das instituições que pertencem ao nosso Serviço Nacional de Saúde, não tem de facto ido ao encontro dessas alterações. O sistema tem mudado, tem evoluído, tem crescido, como nós sabemos, mas não tem mudado à velocidade da mudança da sociedade. E isso cria, de facto, aqui este choque, na minha perspectiva. É evidente que eu estou a dar-vos a minha perspectiva pessoal, quem trabalha atualmente no setor privado e passou muitos anos a gerir hospitais públicos e a contribuir para o SNS, as organizações não têm mudado à velocidade daquilo que é a mudança da sociedade. E preocupa-me, de certa medida, quando eu vejo, de facto, a grande mudança que se prevê para o SNS agora nos próximos tempos, são medidas, elas todas, ou quase todas, do século passado ou do início deste século. Portanto, é um bocadinho estranho, no meu ponto de vista. E, portanto, se nós falarmos de CRIs, sabem, começou com o professor Manuel Antunes, e, portanto, já tem algumas décadas o modelo. Se nós falarmos do LIS, a primeira abriu em 1999, e, portanto, diria que é do século passado. As OSFs, a primeira, estive felizmente envolvido nesse processo, a constituição das OSFs na região centro, e depois ainda fui coordenador também da equipa de apoio regional passado uns anos, abriram as primeiras em 2005 e 2006. E, portanto, estamos a falar, todas estas soluções são soluções que vieram e que proviram de um conjunto de inovação que, no final do século passado e no início deste século, o sistema teve a capacidade para ter, e hoje, passados estes anos todos, estamos a acreditar, ou vamos acreditar, que elas de facto são soluções todas para os nossos problemas. Eu, francamente, espero que sim, que acho que o país e a sociedade precisam, mas na realidade tenho algumas dúvidas sobre isso. E coloco-me, como o professor referiu, da minha experiência profissional, uma parte da minha vida tive a felicidade de trabalhar nas agências de contratualização, no seu início. Eu lembro, de facto, dos grandes objetivos que nós tínhamos, de facto, que era orçamentos mais transparentes, orçamentos coincidentes com a produção, acabar com os orçamentos históricos, avaliação, desempenho, autonomia dos hospitais. E, portanto, era uma conversa ali final dos anos 90, início dos anos 2000. Posteriormente surgiram os hospitais, a experiência Amadora Sintra surgiu, a experiência São Sebastião surgiu, uma experiência de gestão do hospital dentro da esfera pública com autonomia de gestão, surgiu a experiência OLS, surgiu a experiência RRR aqui dos Centros de Saúde de Lisboa, os projetos Alfa, aliás, antes os projetos Alfa e depois os projetos dos regimes remuneratórios experimentais, e todas essas experiências permitiram, de facto, criar e alavancar um conjunto de entusiasmo nos profissionais de saúde e nas organizações, que era possível fazer coisas diferentes, que era possível inovar, e a partir da inovação partir para, depois, experiências mais consolidadas no sistema. A experiência do Amadora Sintra permitiu, creio eu, também avançar com mais segurança para as PPPs, que depois surgiram também já há algum tempo, e agora praticamente só existe uma, creio eu, todas as outras acabaram. A experiência do modelo de regime regulatório experimental e dos projetos Alfa permitiram depois criar a experiência e a segurança para avançar para as OSFs e para as OSFs muito bem. E hoje, de facto, aquilo que eu vejo é que o sistema não tem inovado nessa perspectiva daquilo que é criar experiências inovadoras, motivar pessoas, avaliar e depois partir para outros processos. E eu acho que, e fica aqui a minha sugestão, aquilo que é a visão sobre este tema, para além e é com pena minha, naturalmente, como gestor da saúde, e passei muitos anos, de facto, a trabalhar em hospitais públicos, a ter andado a contribuir e a discutir a questão da autonomia dos hospitais, vieram os hospitais SA, como se lembram depois os hospitais EPE, pouco a pouco foram acrescentados hospitais EPEs àqueles que já existiam, portanto não foi assim de um momento para o outro, agora fica tudo EPE, quer dizer, foi um regime gradual para criar também confiança no sistema e experimentação e aprender também com os erros e com o processo em curso. Depois veio a Troika e os hospitais EPE foram colocados dentro da esfera pública, ou seja, perderam um conjunto de autonomia. Vieram também, entretanto, as PPPs, que entretanto também já foram absorvidas, restando apenas uma. E hoje lemos nos jornais e nos discursos e até nos programas dos vários programas do governo, lemos é preciso os hospitais terem mais autonomia. Quer dizer, passado 20 e tal anos, quer dizer, nós saímos de uma coisa, percorremos um caminho, voltamos novamente e estamos a discutir quase as mesmas coisas e depois medidas que, na realidade,
eu tive a felicidade de participar nelas em 2005 e 2006 no caso das USFs, também no Centro Hospitalar São Sebastião, também tive a felicidade de partilhar e voltar e de trabalhar e de aprender muito, e na realidade estamos agora neste momento a acreditar que de facto vamos conseguir ultrapassar as dificuldades do sistema, que são várias e de várias causas, naturalmente, não são só causas de gestão, são causas da nossa sociedade, envelhecimento, um conjunto de causas, e vamos conseguir ultrapassar e resolver todos os nossos problemas com medidas que tínhamos há uma série de anos atrás, e que na realidade, se nós olharmos, às vezes faço uma pergunta, sempre fiz já há muitos anos, e portanto não é de agora por estar noutro setor, no setor privado, sempre fiz há muitos anos, assim, mas na realidade qual é que é a dimensão para o meu LS? É que nós começámos com o LS de Matosinhos, faz-me todo sentido, eventualmente também da Figueira também tem uma dimensão parecida e encaixa, mas depois começaram a aparecer o LS, no caso da região centro, que é aquela que eu conheço melhor, na Guarda, Castelo Branco, com dimensões imensas, com imensas unidades, extensões e com hospital, e portanto a pergunta era, bom, de facto, há algum estudo que diga que um LS deve ter não sei quantos habitantes, não sei quantos quilómetros quadrados, ou seja o que for, que eu conheça, não, e agora de facto, de um momento para o outro, vamos partir para um país feito em OLS, e a pergunta que se pode fazer então é porque é que não há uma OLS Portugal, se não interessa a dimensão, também podemos fazer essa pergunta, portanto não temos dados que nos digam o contrário, não é? De volta dos Estados Unidos seria uma OLS, não é? Portanto não temos dados que seriam o contrário. E portanto aqui o meu assusto, quer dizer, a minha reflexão, para terminar só aqui esta primeira pergunta, é um alerta, é se continuarmos a fazer as coisas de uma forma muito parecida com aquilo que temos feito, provavelmente os resultados não serão muito diferentes. Luís, também uma pergunta. Depois da Filipe e do Pedro, vai ser difícil mais algo. Mas eu atrevo-me, estava aqui a pensar, atrevo-me a dizer que vamos estar sempre em crise. Né? Portanto, a saúde é um setor que vai estar sempre em crise. E eventualmente, para sairmos da crise, temos que ser mais pragmáticos, portanto, a olhar para a saúde. A saúde é uma economia e nós parece que já estamos mais cientes disso, que é uma economia, porque há recursos para afetar as necessidades, não é? O problema é que, e estou aqui, enfim, a centrar, portanto, as preocupações do setor empresarial que está ligado à saúde, é que nós, especialmente eu e a Filipa e as indústrias que nós representamos aqui, tentamos vender eficácia. Portanto, os nossos produtos, as nossas terapias, as nossas soluções terapêuticas tentam ser eficazes para tratar uma doença. E essa eficácia tem um preço e deve ser valorizado. Só que, enquanto quem utiliza e quem aplica portanto, os produtos quem prescreve os produtos que nós queremos, se o sistema não é suficientemente eficiente, a eficácia perde-se. Portanto, nós seremos sempre cada vez menos eficazes quanto menos eficiente for o sistema. Portanto, aqui onde nós temos todos que concentrar esforços, e eu desejo a maior felicidade à direção executiva no esforço de fazer com que as ULS tornem o sistema mais eficiente, é precisamente em trazer os doentes mais depressa. Por exemplo, no caso dos dispositivos médicos, se há um diagnóstico que não é precoce, ou seja, se não diagnostica a doença num estádio precoce, portanto, a solução de um pacemaker ou outra que for, não é tão eficaz como deveria ser. E, portanto, aquilo que nós temos que nos concentrar é em tornar o sistema bastante mais eficiente. E para isso é preciso muito pragmatismo e não precisamos de tanta, se calhar, o sistema tem sido visto de uma forma muito ideológica e se calhar temos que o ver, porque no fundo todos queremos o mesmo, não é? Se pergunta se queremos o SNS ou não queremos o SNS, nós queremos um sistema que funcione, um sistema que seja eficiente e que funcione. Se o prestador é um ou é outro, para o doente é um bocadinho indiferente e, portanto, temos que focar-nos um pouco mais nisso. Relativamente àquilo que foi dito, portanto, é mais ou menos o resumo que eu faço é este. Agora, temos problemas graves no que diz respeito, por exemplo, quando a Filipa dizia que nós temos que desenvolver este setor no ponto de vista da produção. Eu não vejo nenhum incentivo, nem nenhuma política que venha desenvolver este setor. Este setor tem uma balança de transações negativa no que diz respeito, portanto, a fármacos e a dispositivos médicos. Tem uma balança de transações negativa e se eu olhar para países que têm a balança de transações positiva, vejo que os sistemas de saúde são muito melhores lá.
Portanto, nós temos de tornar um setor com uma balança de transações positiva rapidamente para valorizarmos até os próprios produtos. Isto não tem sido feito e não tem sido feito porque há várias características que este setor tem, especialmente a parte pública, que é responsável por 70%, que não são bons cartões de visita para o investimento que eu tento que a minha empresa faça cá e não consigo. Por exemplo, ter um prazo de pagamentos que é o pior da Europa, pior que a Estónia, pior que a Grécia, pior que a Espanha, pior que qualquer outro país europeu. É um cartão de visita péssimo para eu dizer, olha, eu quero manter aqui, quero fazer cá uma fábrica, coisa do género, enfim. Mas temos outros aspectos que são muito bons. Nós temos capacidade industrial, temos capacidade intelectual, temos capacidade de investigação capaz de criar valor, ou pelo menos entrar na cadeia de valor das tecnologias médicas. E, portanto, isso é preciso ser incentivado, e eu tenho feito o meu papel, enquanto diretor-geral de uma empresa, eu tenho tentado que a minha empresa invista cá. É claro que este exercício, para um país com 10 milhões de habitantes, tem que ser muito inteligente. Nós não podemos abrir e incentivar qualquer coisa. Nós temos que olhar para o setor industrial e ver quais são as indústrias que cabem na cadeia de valor, por exemplo, do dispositivo médico. Eu estou a ver 2 indústrias e com elas tenho batido para que entrem no meu, até como fornecedoras da minha empresa. Uma é o software. O software, a minha empresa compra bastante software cá, eu fico muito feliz com isso. Mas a outra indústria que nós já fizemos até uma missão aos Estados Unidos são os moldes. Nós somos a 3ª melhor indústria de moldes da Europa, 8ª no mundo. Temos capacidade mundial, temos capacidade para escalar a nível mundial. Portanto, é uma indústria que deveria, e mais, estrategicamente, a indústria dos moldes está muito dependente da indústria dos automóveis, e a indústria automóvel, essa sim, está em grande crise e não se sabe bem o que é que vai ser o futuro. E, portanto, aí há hipótese e estamos a fazer algum esforço para que isto aconteça. A indústria, tanto a dos dispositivos como a dos medicamentos, não responde mais do que 30% daquilo que importa. Portanto, a balança de transações é negativa em 70%. Estamos a falar no mercado de 3 Bs, portanto, mais ou menos todos juntos. Nós temos 1/3 e, portanto, os medicamentos têm 2/3. Mas é preciso criar valor no sentido de criarmos exportações no valor de 3 Bs. É simples como isso. E neste momento só temos cerca de 1 B. Só exportamos 1 B entre medicamentos e isto é em números muito, muito redondos, em números mesmo só para terem uma dimensão. Mais o que é que eu posso dizer? Acho que a necessidade de eficiência já não é uma necessidade, é uma obrigação. Procuramos eficiência todos juntos eu não posso só exigir ao governo, aos grupos que sejam eficientes por si. Eu tenho que os ajudar a ser eficientes porque eu vou provar que a minha eficácia é melhor e que o dinheiro que eu estou a gastar na minha tecnologia é válido. Para isso, como o Pedro dizia, temos que fazer mais, temos que mudar também muitos modelos de negócio. Os modelos de negócio têm que alterar e tem que haver algum investimento no sentido de há uma parte da eficiência que se encontra com investimento em capital, investimento e, portanto, em equipamento. Equipamento pesado que é necessário para que os hospitais funcionem e que encontrem os doentes para serem tratados. Isso estou bastante preocupado. Há o programa do PRR, espero neste debate ouvir mais boas novidades em relação a isso, mas há de facto alguns programas, mas estamos muito abaixo das necessidades, temos muito equipamento obsoleto. A indústria tem participado em ajudar os hospitais públicos, nomeadamente, e também os privados, em certos modelos de negócio que encontramos, em que o equipamento, portanto, é incluído e em que a partilha de risco no investimento do equipamento normalmente partilhado. Enfim. Eu vou agora, a segunda pergunta é uma combinação do que disseram. Vou pegar aqui uma parte disso a Filipa, e se olharmos para isto como um setor económico, como estávamos a falar, clientes não vão faltar, não é? Conhecimento de população, maiores necessidades, como a Filipa estava a dizer, as pessoas ligam mais hoje à saúde, portanto, a procura não vai diminuir, seja pelo efeito de investimento em população, seja pelo efeito dos maiores cuidados de saúde que a população exige,
seja também pelo desenvolvimento tecnológico que estamos aqui a falar, portanto, cada vez há também ou novos medicamentos, novos dispositivos que permitem resolver algumas questões e, portanto, há uma procura por esse lado e, portanto, não vai faltar procura. Já, como eu estava a dizer, quando olhamos para o lado do financiamento, já há um ponto de interrogação, não é? As estatísticas já dizem que as famílias portuguesas são as que gastam mais em termos médios em saúde da Europa, portanto, e nas nossas famílias, nós sabemos também, temos per capita, são das mais pobres da Europa, portanto, é difícil pedir mais esforço financeiro às famílias para investirem e para gastarem mais em saúde, embora a saúde seja aquilo que, obviamente, nós estamos sempre dispostos a pagar mais, porque, como dizia a FIBA também, sem saúde não há mais nada. Como o Luís dizia, o setor público representa 70% do setor e as pressões orçamentais, basta ler os jornais, vão continuar, seja com estas, seja independentemente do futuro governo que aí vem, só o setor privado, mas que também não tem recursos infinitos, como nós sabemos, não é? E, portanto, a minha pergunta é, como é que se vai desfazer este nó górdio entre uma procura que vai continuar, mas de onde é que vem o dinheiro para financiar o aumento da oferta e o tipo de coisas que é preciso fazer, porque as famílias não vão ter esse dinheiro, ou pelo menos acho eu, têm recursos escassos, o setor público tem as restrições que tem, o setor privado, estou pensando nos hospitais privados, também tem recursos escassos, obviamente, e tem os seus modelos de negócio. O Luís falou em eficiência e eficácia, e pedi um bocadinho que tentassem, de facto, ver na maior coordenação, como dizia a Filipe, ou seja, eu quando olho para este senão, como vocês diziam e bem, vamos estar sempre em crise, e a crise cada vez será maior, porque vamos ter um gap maior entre as expectativas da procura e aquilo que é capaz de ser feito em termos de capacidade, por falta de financiamento, como também o Luís também agora a dizer, sem financiamento e sem investimento, não há mais oferta. Não sei se a minha pergunta está a ser clara. Filipe. Eu volto a dizer o que disse há pouco. Eu acho que é um sistema que vai continuar sob tensão por definição. Acho que nunca vai haver. Não podemos melhorar essa, ou seja, diminuir o grau de tensão. Eu acho que sim, acho que podemos deixar o modo crise, isso totalmente. Agora, ao que comentava sobre os custos crescentes, é um facto, e os custos crescentes, se observarmos a análise dos custos, vem sobretudo de maior despesa com recursos humanos, ou seja, há mais pessoas, mais salários, prestadores de serviços. Porque, e isso, de certa forma, não vou dizer que é um mito, ou seja, sim, é verdade que medicamentos inovadores têm tendência a ser mais caros, porque é verdade, que a inovação, quando chega, a inovação de uma maneira geral é cada vez mais cara, porque os regulamentos a nível mundial, FDAs e EMAs, são cada vez mais exigentes. Por outro lado, estamos cada vez mais a dar solução a zonas de nicho do ponto de vista terapêutico. Portanto, cada vez mais os ensaios clínicos, todo o processo de desenvolvimento é mais caro, seja pelas áreas terapêuticas que estamos a trabalhar, seja pelas próprias exigências das autoridades. E, por outro lado, o sistema, quer dizer, já estamos a crescer sobre um sistema de tensão. Agora, e falando especificamente do setor que eu conheço melhor, que é o setor dos medicamentos. Em Portugal, especificamente, é um mito que o setor dos medicamentos esteja descontrolado. Não está. Eu até diria que é provavelmente o único setor da saúde que está controlado e que tem contribuído para o controle da despesa. Quando se olha para as grandes rúbricas do Ministério da Saúde, o setor do medicamento tem vindo a perder peso relativo. E quando eu digo a perder peso relativo, de uma forma significativa. Ou seja, quando comparamos com outros países europeus ou a própria OCDE, Portugal, em termos relativos, relativos seja do PIB, seja per capita, seja nas duas dimensões, já é dos países que têm menos despesa com medicamentos, seja no per capita, seja em percentagem do PIB, é igual. Já está nas margens claramente abaixo das médias, tanto europeia como a OCDE. Por outro lado, é verdade, como disse, que o esforço das famílias é dos mais altos dentro deste grupo de países. E, portanto, claramente, esta crise que se sente em Portugal tem um sentido, ou seja, e a questão é, os cuidados de saúde, as soluções terapêuticas, etc., são as mesmas, de maneira geral, do que há nestes países. Portanto, claramente, há aqui uma oportunidade para Portugal melhorar. Como é que Portugal está a investir menos, digamos assim, do ponto de vista de tecnologia, de inovação com resultados em doentes, está a ter uma despesa crescente em profissionais de saúde e, contudo, o sistema está com mais crise do que noutros países. Ou seja, eu acho que isto também demonstra o quanto se está a perder em eficiência
e todos os que trabalham em instituições de saúde conseguem perceber que há umas instituições que são mais eficientes que outras. E, portanto, por um lado, tem que se ir à procura desses ganhos de eficiência, seja não só a pensar no doente, mas também nos próprios profissionais de saúde que ficam muito mais motivados em trabalhar num sistema que funciona. Por outro lado, eu acho que há que usar a tecnologia do ponto de vista de dados, do ponto de vista de informação e procurar também fazer bem à primeira, seja nas terapêuticas para os doentes, seja nos dispositivos, ou seja, mas procurar a melhor solução para quem dela precisa. A tecnologia pode nos ajudar bastante e eu acho que a esse nível de tecnologia e de tratamento de informação, já muitos terão ouvido falar da parte do Value-Based Healthcare, mas o Value-Based Healthcare já muito pensado na parte de financiamento, mas se andarmos um passo, digamos assim, um passo atrás e pensarmos na decisão terapêutica ou na decisão de tratamento de um determinado doente baseado em dados, seja dados de vida real, sejam os dados, melhores dados que existem disponíveis, no dia em que de facto conseguirmos ter essa informação disponível para que vai-se ganhar bastante para que os doentes sejam mais bem tratados à primeira, digamos assim, com este conceito de fazer bem à primeira, não só para que os doentes não sejam redundantes em termos de utilização do sistema, portanto, repetir, sobrecarregar o sistema, como também um doente bem tratado é um doente que sai do sistema, em muitos casos. E hoje em dia não há essa percepção, ou seja, o próprio financiamento das instituições públicas ser na base da produção é um incentivo a carregar o sistema. E o que nós queremos é criar incentivos para libertar o sistema com certeza, quando se pode libertar. Mas tem que se criar incentivos do ponto de vista económico para que premiar os que melhor fazem, seja por centro de excelência, seja por análise, mas isso claramente eu acho que é um caminho que vai aliviar a tensão do sistema. Pedro, já nos contou aqui a história, não vou apetecia-me qualificá-la, mas não vou fazê-lo, dos modelos e que como estamos hoje a discutir as mesmas soluções de há 20 anos atrás. Quais são as alternativas então, Pedro? Já que estas é dar tempo a estas para resultarem ou para testarmos ou terão que ser outras? Acho que com certeza podem ser estas e também podem ser outras. Eu acho que sempre defendi que de facto o sistema evolui, tal como todos os organismos vivos e não vivos, evolui através de estímulos para inovarem, para mudarem, para as pessoas perceberem que de facto e criarem motivação. E foi assim que criaram, como eu disse há pouco, as OSFs surgiram porque surgiram um conjunto de experiências anteriores e as pessoas criaram um mecanismo de motivação para que isso acontecesse, motivação essa que depois, passado este tempo todo, imagino que até os níveis de exigência, o nível de motivação das pessoas já estejam, aliás, muitos dos profissionais até já saíram. Mas é evidente que tem que haver alternativas e há com certeza muitas coisas que podemos fazer. Eu acho que essa é a boa notícia. Porém, o que me parece também é que, de facto, esta questão que a Filipa estava a falar e colocou, os grandes desafios que temos na saúde são extensíveis a todos. E, portanto, não é um problema do SNS, é um problema do SNS, é um problema do país, é um problema do setor privado, é um problema de todos. Todos nós sabemos que, de facto, a saúde vai ficar mais cara, através dos dispositivos médicos, da investigação, por aí fora, não é? Todos os dias percebemos que os tratamentos mais recentes, mais inovadores, vão ficar mais caros. Todos nós sabemos que, à partida, iremos todos viver mais tempo a necessitar de cuidados de saúde. E, portanto, eu acho que perante estes grandes desafios, e todos temos de ter as nossas organizações sustentáveis. Senão começamos como já foi referido, os recursos são escassos e começamos a ter que abdicar de alguma coisa para tratar as pessoas. Evidentemente que nós, olhando para o setor privado, temos que ter uma política e medidas responsáveis de sustentabilidade, temos que ter uma medicina sustentável para tornar isso passível de ser suportado pelos nossos financiadores, que são, em grande parte, as seguradoras. Portanto, nós estamos muito empenhados e muito preocupados em perceber se a medicina que fazemos e queremos continuar a fazer, cada vez com mais qualidade, cada vez com mais exigência, etc., se é passível dos custos que vão entrar no sistema. Nós sabemos que os profissionais vão ficar mais caros, nós sabemos que os medicamentos vão ficar mais caros, nós sabemos que os dispositivos vão ficar mais caros, sabemos que a capacidade também das pessoas e das seguradoras para pagar seguros também vai ser limitada, e portanto essa é a realidade. E a mesma coisa olhando para o resto do país e para o resto da saúde. E portanto eu acho que aqui há uma linha que me parece que faz todo o sentido,
é cada vez haver mais políticas de saúde para o país e menos políticas, pode haver na mesma, mas ou somente políticas que afunilem no SNS. De um momento para o outro, nós parece que só temos políticas que afunilem no SNS. Isso, na realidade, é preocupante. Até a própria Direção-Geral da Saúde, ouve-se pouco agora, que tinha uma visão de sistema e de país. As próprias ARS, que estão agora a ser substituídas ou desmanteladas, que tinham uma visão de sistema, estão a ser em grande parte substituídas para a Direção Executiva do SNS. E, portanto, não sei se a Direção Executiva do SNS vai esgotar na gestão do SNS, ou se também vai ter uma visão de sistema, espero que sim. E, portanto, eu acho que precisamos, de facto, de uma visão de sistema em que todos os atores, sejam eles públicos, sociais, privados, misericórdias, etc., PSS, possam dar os seus contributos. Porque a saúde que as pessoas procuram, estas instituições, e as pessoas estão lá. A verdade é que é essa. E, na última linha, são sempre as pessoas que vão escolher onde é que vão e se puderem optar. Portanto, há aqueles que não podem optar, há aqueles que podem optar. E sempre que puderem optar, vão escolher se querem ir à instituição A, B ou C. E, portanto, eu acho que temos uma rede já muito robusta de saúde no nosso país, felizmente. Eu acho que essa também é a boa notícia. E, portanto, eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho que os caminhos passam ou passarão, no meu ponto de vista, para a política de saúde do país, olhar para esta rede e retirar o melhor dela, daquilo que é, nomeadamente, posso dar exemplos, prevenção. Nós sabemos todos, e já há muitos anos, temos que investir na prevenção da saúde, numa medicina preventiva. E, com certeza, pode haver políticas de saúde que envolvam toda esta política de medicina preventiva e de literacia, todos os atores da saúde do país, e, portanto, não excluam ninguém. Portanto, podemos ser todos úteis a isso. Nós estamos muito empenhados, por exemplo, no caso do Grupo Luz Saúde, a ter programas de medicina preventiva. Portanto, não nos interessa-nos a todos, queremos, de facto, estar nessa área. Portanto, acho que há um conjunto de iniciativas. E depois, a verdade é que, de facto, com pena minha, este discurso, a dicotomia público-privado, mais acentuado nos últimos anos, de facto, tem perturbado aqui um bocadinho a nossa discussão sobre a saúde, que é aquilo que nos verdadeiramente interessa. E olhando para aquilo que é a concretização do país na saúde, nós tivemos um grande momento de saúde no país, foi a constituição da rede de cuidados continuados e integrados. Foi algo que se construiu de novo no país que não existia. Exatamente numa política, já há uma série de anos, para fazer face ao envelhecimento da população. E como é que se fez isso? Construiu-se tudo dentro da rede pública, ou os políticos da altura perceberam que, de facto, para construir a rede em 5 anos, em 6 anos, em 7 anos, tinham que, de facto, fazer uma contratualização e com avaliações, com auditorias, etc., com o setor social e privado. Portanto, essa rede privada que existe, e, portanto, esta coisa, o público e o privado, está tudo junto, na realidade. Quer dizer, o nosso SNS é robusto e evolui muito graças aos contributos e também, evidentemente, sempre foi constituído com uma prestação privada, fez parte dela. A rede é constituída, 95% da nossa rede de cuidados continuados são camas que não são públicas, 5% são camas públicas. Portanto, 45% do setor das misericórdias, 45% das IPSS, creio que 10% do setor privado. Portanto, eu acho que é olhar para o sistema como um todo, perceber na realidade que todos podemos ser úteis e que todos temos um conjunto de linhas que nos vão unir no final do dia. Luís, como é que salvamos? Como é que salva? Há uma evidência, não é? Todos nós já temos noção da evidência que há que o investimento em saúde traz mais economia, traz mais crescimento portanto, na economia. Portanto, o investimento na saúde é um bom investimento. Isso temos essa noção. A questão é que nós olhamos mais como um gasto do que como um investimento e, portanto, aí estamos a errar. Por exemplo, para aumentar o financiamento da saúde, o Governo inventou há uns anos uma contribuição extraordinária para a indústria dos dispositivos médicos. E não é uma contribuição extraordinária pequena, é 4% das vendas ao SNS. 4% das vendas equivale quase a um IRC duplo. Não é? Portanto, de facto, inicialmente as intenções eram boas, ou seja, o fundo que seria criado era para investir no próprio SNS. Neste momento as finanças ficam com tudo e vocês não veem nada. Estou ali a olhar para a doutora Rita Moreira. E é pena. E quando digo vocês, digo nós todos, não é? A comunidade não vê nada. E, portanto, este espírito não contribui, certamente, para o maior investimento em saúde. Por exemplo, eu acho que, quer dizer, quem paga as coisas são as empresas e, portanto, os trabalhadores, né? As receitas do Estado vêm do IRS, do IVA e do IRC. Portanto, são essas as grandes receitas do Estado. E, como tal, das duas, uma. Ou nós vamos buscar mais impostos, né? E vamos financiar a saúde de um ponto de vista público, enfim, vamos encontrar as eficiências que conseguirmos, não é? Ou então vamos melhorar a maneira de financiarmos a saúde de uma forma mais
num ponto de vista mais de incentivo, como a Filipa falou. Ou seja, por exemplo, uma empresa perceber que se investir no seguro de saúde vai ter mais rentabilidade por trabalhador e vai melhorar a vida e a qualidade de vida do trabalhador e das suas famílias. Se isto for incentivado do lado para quem nós pagamos impostos, que é para nós todos, não é? Se isto for incentivado, vamos melhorar o financiamento à saúde, de uma forma lógica. Por outro lado, havia que definir bem, na minha opinião, aquilo que a economia pode pagar e que os privados podem dar resposta. Eu lembro-me que aqui há 20 anos ou 30, um privado não dava resposta a um transplante de rim, e hoje dá. Economicamente viável, mais ou menos. Há seguros que pagam. Um privado não fazia um tratamento de cancro, e hoje começam a fazer, pelo menos fazem 3, 4 meses, e, portanto, podem iniciar este tratamento. Portanto, isto e porquê? Porque a tecnologia assim o permitiu. A evidência médica assim o permitiu. Portanto, vamos saber o que é que o sistema pode pagar e quem é que pode fazer, não é? E se há algum que não pode, que tem que ser feito pelos impostos de uma forma de rescue, ou seja, de salvamento, em que um privado, por exemplo, não pode fazer. Portanto, eu creio que é nesta perspectiva que nós temos que encarar a saúde. Financiar, aumentar. Reparem, os países mais eficientes e que têm, portanto, um sistema melhor, segundo há uma, enfim, falou-se há pouco tempo na imprensa, há uma escala. Os países, de facto, têm um sistema diferente do nosso, ou seja, não têm o NHS ou o SNS, têm, de facto, um sistema de seguros. Mas nós não temos outra realidade. E mudar, de repente, do dia para a noite, de um sistema para o outro, não podemos fazer. Podemos, sim, sobreviver num sistema misto, em que incentivamos os dois setores a serem mais especialistas em certas áreas e cada um ter a sua responsabilidade e também responsabilidades comuns. E é nessa perspectiva que eu creio que nós podemos melhorar o futuro. Esta realidade também de aproveitar todas as oportunidades que temos no país para aumentarmos também o revenue, não é? As vendas que o país tem na saúde, está a ser subaproveitada, na minha opinião, no que diz respeito à investigação e ao desenvolvimento. Portanto, à parte académica, nós podemos fazer muito mais ensaios e estudos clínicos e que não estamos a fazer. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme em Portugal de fazer aquilo que, portanto, na indústria farmacêutica, não sei se sabem, há os ensaios clínicos que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e a fase 4 já está o produto no mercado, portanto, as fases 1 e fase 2, a fase 1 acho que ainda não fazemos em Portugal, mas fase 2 já começámos a fazer. Eu, por exemplo, só tenho, portanto, a indústria das tecnologias médicas, em geral, tem um ciclo de vida muito curto. E, portanto, isto tem que ser muito rápido. Portanto, o ciclo de vida varia entre os 18 e os 24 meses. Portanto, estão a ver, a investigação tem que ser feita na hora, rapidamente, e dar resposta imediata. Eu não tenho, portanto, há estudos que são pré-market e outros que são pós-market. Nós só fazemos pós-market. O que não é bom para o país, enfim, traz alguma receita, mas, enfim, não é tão evidente. Eu gostava de fazer em Portugal estudos pré-market em dispositivos médicos e não faço questão que seja só a minha empresa. Eu acho que qualquer empresa que faça, eu vou apoiar e vou querer que ela faça. Simplesmente que tem sido bastante complicado termos incentivos para isso. E verdade seja dita, portanto, não é também só falar mal do Estado, nesta hipótese, nesta versão da contribuição extraordinária das indústrias, nós podemos descontar investimentos feitos em investigação e desenvolvimento. Mas o frame, portanto, as condições para fazer esta investigação são tão exigentes que nós não conseguimos nem gastar 20% do dinheiro em investigação e desenvolvimento. Era preciso alargar mais e facilitar um pouco mais estes investimentos em investigação e desenvolvimento. E por aí, creio que com estas pistas poderíamos melhorar o financiamento. Uma nota, nos países que têm os tais seguros de saúde, eles gastam mais do que nós gastamos. Atenção. Mas gastam mais, mas as famílias gastam menos do que cá. Portanto, essa também é outra versão. Temos que viver com esta realidade e tentar encontrar a nossa, sempre na procura de eficiência.